Olá pessoal, tudo bem? Galerinha do oitavo ano, como estão vocês? Vamos então para a nossa aula do capítulo 3 do livro de espanhol. Peço para vocês que peguem o livro em mãos, tá? Tenham consigo, enquanto a gente vai dando as orientações, algumas explicações que estão presentes no capítulo 3 do livro de espanhol. Vamos lá? Vamos tratar do tema El Poder de las Palavras, é o título do capítulo 3 do livro de espanhol. Lembro que vocês devem assistir a videoaula que já está no SAS TV, relacionada a esse capítulo, tá? Eu quero ler com vocês o texto introdutório ao capítulo 3. Vamos acompanhar comigo a leitura. Você no seu livro, ou mesmo na tela, junto comigo agora. Eu vou até colocar aqui uma caneta laser, um pontador laser, né, para facilitar, para vocês poderem identificar aonde que eu estou lendo. Então vamos lá. El tiempo es poco, lo sé, pero la necesidad es mayor. Siempre creí que lo importante es la verbalización de los sentimientos. El papel es el mejor compañero de los íntimos y el bolígrafo es aquel que te da el camino. Para desarrollar tanta salida, no necesitamos tanta inspiración. Basta con abrir el pecho y dejar que las ideas aparezcan. La crónica de nuestro cotidiano es a veces áspera, insensible y, ¿por qué no decir, efímera? Sin embargo, no tendríamos la osadía de usar tal espacio para hacer apología al pesimismo para quien se interese todos los días. Entonces, prefiero escribirles algo positivo a quien quiera perder su precioso tiempo para ello. Ya considerándome así, quizás a los 70 años, más viejo, pueda yo dar consejos para darme el consuelo de ya no estar en estado de dar malos ejemplos. Puedo también usarlos, quizá, para componer un libro. Cuanto a la periodicidad, no garantizo tanta constancia, pues no tengo tantas cosas importantes. Son muy importantes mis líneas dentro de las propias del livro. Pessoal, quero que vocês então façam aquilo que já fazemos habitualmente em sala de aula. Escolham aqui, identifiquem 10 palavras como mínimo que você não conhece o significado ou que você não tem certeza quanto ao seu significado. Vocês vão então escrever essas 10 palavras no caderno e depois fazer a tradução dessas 10 palavras. Então, vamos fazer aquele vocabulário no caderno de espanhol, colocando o capítulo 3, texto 1 e o título do texto, tá bom? Vamos lá? E aí, no livro, vocês vão responder essas questões, a questão número 1, questão número 2, questão número 3, todas elas dizem respeito ao texto que nós acabamos de ler, tá bom? Então é só mesmo leitura e interpretação. A número 4 também está associada diretamente ao texto que acabamos de ler, então, havendo lido o texto e interpretado corretamente, facilmente dá para fazer essa questão número 4. Aqui nós temos algo interessante, um gênero textual, né, um léxico, a gente melhorar o nosso repertório dentro da língua espanhola. Aqui é um exemplo de carta. Eu não vou ler para vocês, vocês podem ler em casa, tá? Mas aqui a gente está focando nas partes necessárias para que eu tenha, de fato, uma carta. Esse gênero de texto denominado carta. Então, aqui eu tenho que ter necessariamente a data e o lugar da onde eu escrevo, uma saudação, né, formal, né, algo sobre o conteúdo, o corpo do texto, e depois eu vou precisar da despedida, vou precisar da pessoa que assina, firma, seria a assinatura. Então, Maribel, essa é a firma de Maribel. Essa é a assinatura da Maribel, tá? E postdata é espécie de um lembrete. Postdata geralmente é muito usado quando a pessoa escreve manuscrito, é utilizado pelas iniciais PD. Então, PD seria para nós espécie de um OBS, para abreviar a observação, tá? Então, postdata, no olvides
tus patines. Então, ou lembrete, não esquece de trazer os patins, né? Algo do tipo, beleza? E aqui temos a carta formal. Aquela é uma carta informal entre duas pessoas que se têm confiança e se conhecem bastante bem. E aqui já é uma carta formal. Eu tenho destinatário e endereço para onde vai e qual é o endereço que essa carta formal será entregue. Eu tenho aqui a cidade e o assunto, o tema. Muito parecido com e-mail, né, pessoal? Percebem? De fato, o e-mail é uma evolução da carta, é uma carta eletrônica. A palavra mail quer dizer, né, no próprio inglês, e aí vocês podem, né, reforçar isso com a professora de inglês, mas mail de fato é apenas carta, e e-mail é eletrônico, é carta eletrônica. Então, de fato, o e-mail é uma carta eletrônica. Então, nós temos assunto, temos aqui a saudação inicial, a conclusão, a despedida e quem é que assina, quem escreve, quem é o remetente dessa carta, nesse caso, o modelo de carta formal, tá bom? E aqui ainda temos parte da carta formal, o tema para quem de quem de qual departamento é o remetente que faz essa carta, tá? A descrição e o endereço, lugar e data. Fecha, lembrando, quer dizer data, ok? E aqui, de novo, nós temos a saudação, a introdução, o assunto do corpo, as partes de uma correspondência formal, a conclusão, a despedida e firma seria a assinatura. Não esqueçam, firma, a assinatura, tá bom? E aqui a função que essa pessoa exerce no caso. E aqui tem uma atividade para vocês fazerem, eu quero que façam, vou dar visto na aula quando a gente voltar, tá? Em tu quaderno, escreve uma carta a um de tus companheiros de classe. Então você vai escolher alguém da sala, da sua turma, e no seu caderno você vai escolher um desses gêneros textuais que eu apresentei aqui agora e vai escrever para essa pessoa uma carta, tendo data, tem que ser a data de hoje, tá bom? A data, o assunto, quem envia, quem recebe e tudo mais, beleza? Avançando, pessoal, temos aqui algo de matéria nova, tá? Então, temos a forma condicional do verbo indicativo para os verbos regulares. Eu vou ler com vocês rapidamente e depois tem alguns exercícios para vocês fazerem no livro mesmo. Também chamado de potencial simple ou condicional simple. El condicional de indicativo es usado generalmente en acciones del porvenir para expresar deseos, consejos, probabilidad, duda o cortesía. Ejemplos. Te gustaría viajar y conocer España, ¿verdad? ¿Viajaríamos hoy por la mañana? Sabíamos que llegarían muy temprano. Então, todos esses verbos em negrito aqui, ó, eles expressam ou desejos ou um conselho. Desejo está aqui, te gostaria, você gostaria, consejos, probabilidade, no caso essa daqui, viajaríamos hoje por la manhã, é uma probabilidade. Dúvida ou cortesia, tá? Na tabela seguinte, eu vou mostrar para vocês agora, está aí no livro já, se apresentam os verbos cantar, comer e partir, conjugados em condicional de indicativo, donde se pueden ver em destaque las terminaciones de este tiempo verbal. Eu tenho cantar como verbo da primeira conjugação, terminado em ar, comer como verbo da segunda conjugação, partir, verbos da terceira conjugação. Então, nessa tabela, vocês conseguem visualizar todas as conjugações dos verbos, independentemente da categoria ou da classificação, se é primeira, segunda ou terceira conjugação. Tá ok? E aqui todos os pronomes, como nós já sabemos. Percebam aonde muda, tá? A partir disso, você consegue conjugar qualquer verbo regular, seja da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. E aqui temos alguns exercícios para trabalhar esse conteúdo. Então vamos lá. Preencha os espaços em branco com os verbos
Na condicional simples, rellenan los espacios en blanco con los verbos en condicional simple. Vão usar o verbo, considerar qual que é o pronome aqui sugerido e completar a frase. Isso para todas as alternativas do exercício 1. Aqui a mesma coisa, só que você vai escolher, dentre esse quadro, qual verbo faz sentido dentro da oração. Tanto da letra A, B, C, D e a letra E, tá bom? E deve ser aqui, ó, em potencial simples. Então, no indicativo, tá bom? No subjuntivo do indicativo, ok? Condicional de indicativo, verbos irregulares. Aqueles são os verbos regular, aqui temos os verbos irregulares. Como já has visto, o condicional simple de forma general é utilizado para expressar desejos, sugerencias o consejos. En este tiempo verbal, hay verbos que sufren algunos cambios en su raíz. Verbos que mudam a raiz quando conjugados são verbos irregulares. Ejemplos. Haría muchas preguntas al autor de aquel libro si pudiera conocerlo. Esse aqui é o verbo hacer, mudou totalmente, percebem? Se te organizaras mejor, no tendrías tantos problemas. Aqui o verbo tener mudou bastante a sua raiz. Podríais hacerlo mejor si no fuerais tan cascarrabias. Podríais, verbo poder, mudou também a sua estrutura, a sua raiz. A continuación hay una tabla con las raíces de algunos verbos que sufren irregularidades en el condicional de indicativo. Essas raíces son las mismas que se utilizan para el futuro condicional. Aqui, novamente, alguns verbos e a raiz dele que sofre algumas alterações. São verbos irregulares quando conjugado em potencial simples, tá bom? De acuerdo con la persona del verbo, se añaden a las diferentes raíces las terminaciones siguientes, que son las mismas de los verbos regulares. Tá certo? Então, aqui temos o exemplo, as terminações e como que eles ficam de acordo a cada pronome pessoal. Façam o exercício 3, façam o exercício 4. Eu quero que vocês leiam o poema de Pablo Neruda, que está como texto 2. Dá uma olhadinha também na biografia do Pablo Neruda. Ele é um grande poeta chileno, muito usado na literatura, em exames de avaliação, Enem, vestibular, bastante também exigido e mencionado. Então é importante para vocês, não apenas, eu já falei isso em sala de aula, não apenas conhecer o idioma, mas você conhecer a cultura ou a história dos países ou dos povos que utilizam esse idioma como forma de comunicação oral e escrita e verbal, beleza? Então, leiam o poema, respondam a questão 1, 2 e 3 e 4, que dizem respeito ao texto, estão relacionadas ao texto, tá? E agora, finalizando, eu quero fazer, junto com vocês, uma breve oração, deixando para vocês, dedicando, né, para vocês, esse versículo 3 do capítulo 26 de Isaías. Tu guardarás em completa paz àquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti há confiado. Isaías 26:3. Vamos orar então? Señor Dios, gracias te damos por este momento en que pudimos compartir con los alumnos del Colegio Shalom. Dios, estamos aislados, sí, pero no estamos solos. Seguimos conectados, seguimos en contacto, seguimos sintiendo el cariño, el amor, el aprecio de cada una de las personas que hace parte de nuestro círculo de amistad y familiar. Te damos gracias, te pido bendiga a cada alumno ahora, Dios. Creemos que 2020 es tiempo de crecer, crecimiento, y que toda esta diversidad nos permita crecer más en ti. Assim oramos e lo hacemos em nome de Jesus. Amém. Galerinha, tá aqui as instruções, tá? Para essa semana. Então, façam um print. Sei que vocês são expertos nisso. E a gente se vê na semana que vem. Boa aula, bons estudos e até a próxima.